Olá, pessoal! Estamos nós aqui de novo para a nossa quinta aula de Química do Petróleo. E nessa aula nós vamos falar sobre o gás natural. Vamos estudar um pouco sobre o processo de obtenção do gás natural a partir dos depósitos geológicos, bem como estudar o processo de formação geológica que originou os depósitos de gás natural e as características químicas e físicas deste gás, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Bem, primeiro vamos falar sobre a formação dos depósitos de gás natural. O gás natural, ele é basicamente composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves e outros constituintes, podendo estar associado ou ser coproduzido com o petróleo. O gás associado, ele é constituído em grande parte por etano, propano e butano, e principalmente hidrocarbonetos mais pesados. Por outro lado, o gás não associado é composto, na sua grande maioria, por metano. A formação do gás natural ela se dá principalmente com a aparição, com a formação de hidrocarbonetos mais simples, como, por exemplo, o metano, que possui apenas um átomo de carbono e é conhecido pela fórmula química CH4. Até hidrocarbonetos de cadeias maiores, como, por exemplo, o hexano, com 6 carbonos, podendo ser encontrados na forma gasosa ou associada ao petróleo. Os depósitos de gás natural, eles têm origem a partir de matéria orgânica que é depositada junto a sedimentos de baixa permeabilidade, sendo provenientes de organismos unicelulares fitoplantônicos que inibem a ação oxidante da água. Então, muitas vezes esses depósitos de gás natural, ele é encontrado junto com o petróleo, como se fosse um bolsão de gás em cima da camada de petróleo, tá? Ou então misturado ao petróleo, por exemplo, o gás associado, ele é um gás que está em partículas pequenas, misturadas ao petróleo, que na exploração do petróleo, lá na refinação, é retirado, então, o gás separado do petróleo. As etapas de formação dos depósitos geológicos do petróleo, do gás natural, ela se dá basicamente em altas temperaturas e alta pressão, de modo que essa pressão ela vai aumentando, ela vai crescendo à medida que vai se aprofundando no solo. E ela compreende as seguintes etapas: a diagênese, que é a formação do querogênio a temperaturas relativamente baixas, catagênese, que é o processo de quebra das moléculas de querogênio em gás e hidrocarbonetos líquidos, a metagênese, que compreende a transformação dos elementos em gás leve, e o metamorfismo, que é a degradação do hidrocarboneto com o aumento da pressão e da temperatura. Então, aqui nós temos ao lado esse diagrama, essa figura, que mostra todos os processos de formação, os estágios de transformação para a obtenção do gás natural. Então, aqui, à medida que a temperatura aumenta, nós temos 210 graus Celsius, lá para cima nós temos 60, e aqui vai diminuindo, então, a temperatura. A pressão, ela vai aumentando de acordo com o soterramento, ou seja, de acordo com as camadas mais profundas, aumenta, então, a pressão, lá no depósito. Então, nós temos aqui a primeira etapa, onde a temperatura é mais leve, que nós temos a etapa de degradação bioquímica, que compreende a diagênese, depois a formação do condensado, onde há a quebra das moléculas,
para formar então o condensado, que se chama catagênese. A metagênese, que é a formação do gás termoquímico, né, ou gás mais leve, a transformação dos materiais, né, que são condensados em gás. E lá embaixo, então, nós temos o aumento da temperatura, né, e pressão, que vai formar, então, vai degradar, né, principalmente as moléculas, né, formando o metano, CO2 e outros compostos. Bom, o gás natural, ele é composto basicamente por metano, etano e propano. Então, nós temos uma mistura de gases no gás natural, como, por exemplo, o metano, que é a molécula mais simples, né, de carbono, molécula de carbono mais simples, porque o carbono, ele faz 4 ligações, ele é tetracovalente, então ele faz 4 ligações, ligando-se a 4 hidrogênios, nós temos a formação, então, do gás metano. Aqui embaixo nós temos, com 2 carbonos, nós temos o etano, e aqui em seguida nós temos o propano. A concentração desses constituintes, eles vão variar, né, de acordo com a porcentagem, né, digamos assim, em 100% de amostra, nós temos de 42% a 95%, né, em mol de metano, 4 a 21% em mol de etano, 1 a 15% de propano. Na prática, os campos de gás natural, né, nos campos de gás natural, essas concentrações podem variar de 78% a 98% de metano, 1 a 10% de etano e até 5% de propano. Então, logicamente que de acordo com o tipo do local, né, do depósito, essas concentrações podem variar em outras faixas, né, em concentrações diferentes das concentrações teóricas. Aqui em cima nós temos uma concentração teórica, que foi feita uma média de vários depósitos, né, de gás natural. Bom, além, né, dos componentes, além dos hidrocarbonetos, né, podem ser encontrados nas misturas gasosas, né, nos gases, outros gases, por exemplo, o nitrogênio, o dióxido de carbono, o gás sulfídrico, que é o H2S, o gás hélio, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, e acima de 7 carbonos, né, que também podem ser encontrados misturados ao gás natural. Então, nós temos aqui, no nitrogênio, nós temos no campo de gás natural, nós temos traços, né, com concentrações muito baixas, até 15% em mol de nitrogênio. E no gás natural livre do petróleo, né, o gás não associado, né, no caso, pode ser encontrado de pequeníssimas quantidades a nível de traços até 10%. Então, outras substâncias, como o gás sulfídrico, que é o H2S, né, H2S, o ácido sulfídrico, ele também pode ser encontrado nas jazidas de gás natural devido à decomposição bioquímica, né, dos organismos. Como o gás natural, ele é proveniente da ação microbiológica, né, da decomposição, ele é um gás de decomposição, então pode ser encontrado também o ácido sulfídrico, que derivados, né, são compostos sulfurados, né, onde há a presença de enxofre, que vai fazer com que o gás ele tenha um cheiro diferente. Também as mercaptanas, né, são derivados de enxofre que podem ser encontrados no gás natural, assim como no petróleo, onde eles são extraídos, né, durante o processo de destilação
justamente porque o enxofre, né, em alta quantidade no petróleo, ele pode ser prejudicial. Então, as mercaptanas também são compostos que são originados a partir do ácido sulfídrico, são compostos derivados de enxofre, que vão ter um efeito aí muito prejudicial no gás natural, ok? Então, vamos para o próximo tema. Principais usos do gás natural. Para que utilizamos o gás natural? O gás natural ele é utilizado principalmente como matéria-prima para a indústria química, indústria petroquímica, na produção de eteno, né, ou etileno. O etileno, eu vou abrir um adendo aqui, um parênteses, né? O etileno ele é muito utilizado na indústria petroquímica, principalmente para a obtenção de polímeros. O polietileno é a partir da síntese, né, um polímero é obtido a partir lá da síntese do eteno, onde muitas moléculas de etileno são agregadas, né, para formar o polietileno. O metanol também ele é muito utilizado, né, na indústria, para a formação para a produção de ácido fórmico, de vários outros componentes, né, outras substâncias, a ureia e a amônia, principalmente para a indústria de fertilizantes, tá? A indústria de fertilizantes, a indústria de ácido nítrico, explosivos, que utiliza muito o ácido nítrico, e o hidrogênio também é muito utilizado na própria indústria petroquímica, né, como insumo, e também ele é para geração de energia, né, e também ele produz muitos derivados. Aqui embaixo nós temos um diagrama, né, que mostra a agregação de valor de acordo com a empregabilidade dos produtos derivados, né, do gás natural, como, por exemplo, o metanol, ácido acético, eteno e propeno na indústria de insumos petroquímicos. Depois, então, vem a ureia e a geração de energia e etc. O gás natural veicular, que a gente já ouviu falar, muitas pessoas confundem com o gás natural, que é obtido lá a partir da jazida de petróleo, ele é diferente do gás natural, tá? O gás natural veicular, ele é diferente, ele é uma mistura, né, que é produzida a partir do gás natural ou do biometano. Tá? Biometano é a partir, como se fosse uma geração, né, biológica, né, bioquímica do metano. Seu componente principal é o metano, sendo armazenado em cilindros, justamente dimensionados para suportar a pressão na qual é submetido para uso em veículos automotores. Então, não confunda o gás natural, né, o gás natural do petróleo, que é aquele lá da jazida, e o gás natural veicular. O gás natural veicular normalmente é uma mistura do metano com o biometano, né? Enfim, é outra coisa, tá? É outro tipo de gás. Bom, sobre o processamento do gás natural, primeiramente, nós temos que tratar da classificação, né, do gás natural, de acordo com a sua obtenção. De acordo com a obtenção, o gás natural ele pode ser classificado em duas categorias principais, que é o gás natural associado e o gás não associado. O gás associado, gente, ele está associado, ele está junto com o petróleo lá no reservatório. É como se fosse, né, uma capa de gás para manter a pressão durante a produção, tá? E também, muitas vezes, o gás associado, ele está misturado no petróleo. É pequenas gotículas ali, pequenas bolhas, ou ele está ali no meio da composição
do petróleo. Então, no meio daquela composição, daquela mistura, ele pode estar contido ali no meio. Então, ele é denominado como gás natural associado. E no processo de refinação, o gás que está associado, ele é retirado do petróleo, né, justamente porque ele tem uma fração, né, de gás natural que é produzido, GLP, né? O GLP, ele é produzido durante a refinação, que é a partir do gás que está associado ao petróleo. Já o gás natural não associado, ele está livre de água, livre de petróleo, livre de qualquer outro constituinte, e ele é apenas encontrado em reservatórios, como bolsões de gás, que são formadas, né, próximas das jazidas dos reservatórios de petróleo. Porque como há a biodegradação, nós temos muita a degradação biológica ali embaixo, né, nas profundidades ali da crosta terrestre, então há também a liberação de CO2, enxofre e outros componentes que formam o gás natural, que não está junto, misturado com o petróleo. Ele está em um outro local, ele está num bolsão, né, que é formado livre, né, ele não tem água no meio, não tem nada, não tem petróleo no meio. Ele simplesmente escapou do petróleo e se formou ali num local separado, né, que a gente chama de bolsão de gás. Bom, no Brasil, praticamente, eu vou mudar de lugar aqui, porque senão vocês não veem o texto, né? No Brasil, praticamente, né, todo o gás natural que é produzido, ele está em origem, ele é de origem associada ao petróleo, sendo que ele é processado, né, e destinado para o consumo, para a geração de energia termoelétrica e diversos segmentos industriais. Normalmente, o gás natural, como eu falei, ele está associado, né, ao petróleo, por isso que ele é separado lá no processo de refinação. Então, existe lá a destilação atmosférica, que vai produzir o GLP, e também há a unidade de processamento de gás natural, onde é processado o petróleo, que é separado, né, desculpe, o gás natural, que é separado do petróleo, e ele vem de bolsões, enfim, de lugares onde o gás ele está presente, né, juntamente na jazida do petróleo, lá no reservatório de petróleo. A qualidade do gás natural comercializado, ela é estabelecida pela resolução da ANP, né? Que é a resolução ANP número 16 de 2008, que destacam como parâmetros principais, né, para o controle de qualidade: o poder calorífico superior, PCS, o índice de Wobbe, que nós vamos estudar daqui a um pouco, o número de metano, ponto de orvalho, também conhecido como POA, e ponto de hidrocarbonetos, POH. Para a exploração do gás natural, devem ser consideradas, vamos mudar aqui a minha imagem de novo, devemos considerar duas etapas principais: a etapa de pesquisa, onde são realizados os testes sísmicos, onde é verificada a presença do gás nas bacias, né, sedimentares, e nas rochas reservatórios. Essas rochas reservatórios, assim como o petróleo, elas são estruturas que propiciam o acúmulo do gás natural e do petróleo, e a perfuração do poço pioneiro, dos poços de delimitação, que dependem, né, dos quais, né, depende a comprovação e o mapeamento do reservatório de gás ou do petróleo em escala comercial. Nós temos aqui uma figura, né, a figura ao lado, que mostra um corte, né, da Terra, onde, né, de uma superfície da crosta terrestre, onde pode-se observar várias formações. Então, nós temos aqui a jazida de geração, os canais de migração, a rocha reservatório,
onde também existe uma rocha selante em volta dessa rocha reservatório, que vai proteger então as acumulações de óleo, né, e de água, que daí são provenientes dos veios d'água, e também da capa de gás. Aqui está, né, a capa ou bolsão de gás, do qual é obtido, né, o gás natural, que não está, né, associado ao petróleo. Para a exploração do gás natural, é considerado, então, o processo de fracking, ou fraturação hidráulica do solo, que é o processo de injeção de líquido a alta pressão em rochas subterrâneas para forçar a abertura de fissuras. A água e os solventes químicos em alta pressão e areia para manter a solidez do terreno, ao mesmo tempo que expulsa o gás. Esse processo, ele é um processo que envolve, assim, uma grande demanda de mão de obra, enfim, e também pode causar alguns riscos para principalmente para o solo, né? Para as camadas que estão ali ao redor, né? Desses reservatórios. Por quê? Observe aqui na figura, né, que o gás ele é injetado, né, a água, solventes químicos, eles são injetados para estimular a saída do gás das rochas, né, que fazem que servem como reservatório, tá? Então, eles vai impulsionar, né, a saída desse gás, só que ele vai criar microfraturas, tá? No solo. E isso pode provocar alguns abalos, né? Abalos sísmicos, pode provocar desmoronamento, pode provocar vários acidentes, tanto que ele foi proibido, né? Em muitos países da Europa e dos Estados Unidos. Como aqui a maior parte dos reservatórios, eles são juntamente com os reservatórios de petróleo, e a maior parte dos reservatórios aqui no Brasil são em alto mar, então esse processo, acredito que ele não é muito utilizado, né? E também não temos, aqui não encontrei nada, né, a respeito do fracking, a não ser para outros produtos, né, de petróleo, como o petróleo de xisto, enfim, também é feito o fracking, mas daí é outro tipo de processo, tá? Bom, para a produção do gás natural, nós devemos considerar, né, que esse processo ele consiste de algumas etapas fundamentais, como, por exemplo, a exploração ou prospecção das jazidas e perfuração dos poços, que é o mesmo processo do petróleo, só que a diferença, né, é que você vai obter o gás natural, mas como o gás natural ele está associado ao petróleo, está ali num bolsão de gás sobre a camada de petróleo, então ele é obtido juntamente com o petróleo. Por isso que o processo de produção ele é muito semelhante, ele também compreende as mesmas etapas do petróleo. O processamento ou descontaminação, que depois, né, de ser perfurado e explorado, e, né, depois do petróleo ser extraído, do gás natural ser extraído, ele é direcionado, né, para a unidade de processamento de gás natural, onde é feito o fracionamento, né, o fracionamento também das frações lá do gás natural. E também ele é obtido a partir do fracionamento do petróleo, tá? Aqui nós temos um esqueminha que mostra a exploração e a produção. Nós temos aqui em terra firme, né, um cavalo de pau ali. O gás natural ele é obtido úmido, certo? Aí ele é escoado para a refinaria, para a unidade de processamento de gás natural. E o gás natural, então, ele é especificado e é lógico, né, logicamente, ele já é destinado, né, para o transporte, que seja em caminhões ou por dutos, né, gasodutos, e desse transporte, então, ele é encaminhado
para os distribuidores e depois, então, para os consumidores. Então, o processo de gás natural, ele é mais simples, né? Porém, ele também envolve algumas etapas e também tem algumas especificações que deve-se ter muita atenção durante a classificação do gás natural. E para isso, então, são analisados os parâmetros, né, para comercialização e transporte do gás natural, que são, né, esses parâmetros para comercialização, né, como por exemplo nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, o gás natural comercializado deve obedecer principalmente às especificações determinadas pela resolução da ANP 16 de 2008, que estabelece alguns parâmetros para a comercialização e transporte do gás natural. A composição desse gás é monitorada com base no teor de metano e o teor de etano, e a composição e as características, elas seguem a mesma linha do petróleo, ou seja, elas dependem diretamente de fatores que estão relacionados ao reservatório, ao processo de produção, o condicionamento, processamento e transporte. O poder calorífico superior, poder PCS ou poder calorífico inferior, PCI, eles também são parâmetros muito importantes que definem a quantidade de calor desprendido pela combustão estequiométrica, ou seja, combustão, considerando uma reação química, tá? Uma reação química onde há o equilíbrio entre os produtos, os reagentes e os produtos. Então, uma reação, uma combustão estequiométrica, ou seja, uma reação do hidrocarboneto com oxigênio, obedecendo às proporções, né, de cada um dos componentes de um combustível, que é definido em unidade de energia por unidade de volume. E para efeitos de cálculo, devem ser fornecidos alguns referenciais desse produto, como, por exemplo, a densidade e as condições de temperatura e pressão, ou um ou outro, ou os dois juntos, tá? As reações de combustão, como eu falei, reação de combustão é reação do hidrocarboneto com oxigênio, é a queima. A queima desses hidrocarbonetos são geradores de calor, onde normalmente resulta-se em CO2 e água, tá? E dependendo da quantidade de calor, a água resultante pode apresentar-se no estado líquido ou gasoso, tá? Então, se você tem, por exemplo, para considerar o poder calorífico superior, é representado pelo calor liberado pela combustão quando toda a água resultante do processo, né, toda a água resultante está no estado líquido, poder calorífico superior. E o PCI representa o calor liberado pela combustão quando toda a água resultante se apresenta no estado gasoso. A diferença entre esses calores, né, entre essas unidades, né, é que a entalpia de vaporização, ou H, né, entalpia, o que vocês vão estudar lá em físico-química, ΔH, né, variação de entalpia, é energia, né, é o calor necessário para que uma reação química aconteça, tá? Então, a entalpia de vaporização, HVAP, né, da água, ela é formada na reação, e da água formada na reação, né, e previamente existente no combustível, podendo ser expressa pela relação PCI igual a PCS menos 2.440, 9 vezes H mais U. Onde, veja bem, onde o PCI é o poder calorífico inferior, em quilojoule por quilograma, PCS é o poder calorífico superior, em quilojoule por quilograma, H é o teor de hidrogênio no combustível, tá? Teor de hidrogênio, em quilojoule por quilograma, em base seca,
e o U é o teor de umidade do combustível em quilograma de água por combustível seco. Então, o PCS, ele pode ser determinado experimentalmente, ou seja, você vai determinar ele por um experimento, né, de calorimetria, denominado, né, determinado por um equipamento, né, analítico chamado de calorímetro ou bomba calorimétrica, como vocês acharem melhor, né? O PCI é obtido por cálculo. Então, se você tem experimentalmente o PCS, o poder calorífico superior, onde toda a água do processo ela é representada, né, em forma gasosa, então a diferença você vai ter o PCI, né? O PCI você vai ter por cálculo. Lembrando que no caso da entalpia, né, de vaporização, né, é o calor gerado ou absorvido ou cedido durante a reação, o calor da reação química. E esse dado normalmente, quando você faz uma reação química, tá? Você escreve uma reação química que envolva perda de calor, ganho de calor, sempre tem ali do lado, entre parênteses, ΔH da reação igual tanto, ΔH de vaporização, ΔH de, né, entende? Então, é sempre apresentado ali o ΔH, né, de vaporização, o ΔH total da reação, ΔH da reação, né? Bom, o índice de Wobbe é a medida do conteúdo energético de um gás com base em seu poder calorífico, por unidade de volume, medido a temperatura e uma pressão padrão. Tá? Ele é um indicador operacional para equipamentos, geralmente queimadores, justamente em face, né, frente a uma mudança de combustível. Isso aí também, essa análise, ela vai ajudar na determinação, né, do comportamento, como que um queimador, né, como por exemplo, fogão, um queimador qualquer, né, se comporta quando utiliza-se um gás ou outro gás, tá? Então, ele compara, né, a energia produzida pela combustão de diferentes tipos de gases em um determinado equipamento, como, por exemplo, um fogão ou um queimador. Esse índice também ele é utilizado para a determinação da eficiência, né, e também do teor de poluentes de um gás, que ele pode emitir, de um teor de poluentes, né, que o gás pode emitir na atmosfera. O ponto de orvalho ou hidrocarbonetos vai determinar se a substância em questão, no caso o gás, né, ela pode ser transportada com segurança em gasodutos sem que haja formação de líquidos, porque a presença desses líquidos na linha de transmissão vai ocasionar quedas de pressão no gasoduto e leva ao maior consumo de energia de compressores, com redução da capacidade nas linhas de transmissão de gás. Então, a formação de líquidos é muito prejudicial, principalmente quando se tem gasodutos, bombas. Por isso que o ponto de orvalho ele é uma variável muito importante, porque, de acordo com o ponto de orvalho, é possível saber se um gás tem maior tendência em condensar, né, e formar líquidos, porque o ponto de orvalho normalmente é a temperatura em que um gás ele se transforma em líquido, tá? Ele vai condensar a uma temperatura, né, e pressão e vai se transformar em líquido. E essa transformação em líquido, né, mudança de estado físico dos fluidos é que pode ocasionar problemas, principalmente nas linhas. Bem, os hidrocarbonetos líquidos combinados com traços de umidade, por que eu estou explicando isso, né? Eu estava explicando do ponto de orvalho. Então, é muito importante se ater a essa variável, né? Porque presentes no gás, eles vão induzir também a formação de hidretos, que são substâncias, são cristais semelhantes ao gelo.
que são formados pela combinação entre moléculas de água e algumas moléculas de hidrocarbonetos. Então, a formação desses hidretos vai causar muitos danos, né, sérios danos de operação nos gasodutos, alta pressão e vazão, que vão bloquear a passagem do gás, podendo ocasionar, né, grandes acidentes muito sérios, como, por exemplo, explosões, enfim, são várias coisas que podem ocorrer ali por causa do bloqueio da passagem do gás, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a exploração do gás natural no Brasil. Aqui eu desenhei uma linha do tempo que mostra como que começou, né, as descobertas do gás natural no mundo, né, no mundo afora, o gás natural no mundo. Então, começou lá no Irã, né, com a descoberta do gás natural em 6.000 a 2.000 a.C., onde os persas utilizavam como combustível, né, para o fogo eterno, que era uma tocha que era utilizada em rituais religiosos, né, onde os fiéis, né, na época, as pessoas na época acreditavam que era um fogo dos deuses, que nunca se apagavam, né? Então, o gás natural ele era utilizado para acender essas piras, né? Pira é aquela, né? Aquele onde é queimado o gás, né? Aquela como se fosse uma plataforma, um receptáculo ali que fosse queimado o gás, né? Um fogão gigante, né? Então, ele era alimentado pelo gás natural. Em 211 a.C., na China, o gás natural era utilizado para a secagem de pedras de sal, e a sua extração das grandes profundidades, né, da terra eram feitas por varas de bambu, com o auxílio de varas de bambu até 1.000 metros de profundidade. Como a gente sabe, o bambu, né, não sei se vocês conhecem, mas a história do bambu na China é que ele é muito utilizado, ele tem uma simbologia muito rica, porque o bambu ele é um material que tem uma alta resistência, tá? Uma resistência mecânica, ele enverga, mas ele não quebra. E ele é oco, então ele era muito utilizado como tubulação mesmo, na época, até para exploração de gás, né? Naquela época não existiam os poços, né? Então eles utilizavam as varas de bambu, porque elas podiam atingir alturas muito grandes, eles emendavam uma na outra, chegavam facilmente a 1 quilômetro de tubulação, né? Nos Estados Unidos, em 1821, surgiu o primeiro gasoduto lá em Nova York, que garantiu o fornecimento de energia para consumidores em geral, né, para a iluminação e para outros consumos. Em 1885, na Europa, ocorreu, né, aconteceu a invenção do primeiro queimador Bunsen. Então foi de onde surgiu a ideia do bico de Bunsen, que até hoje utiliza-se, né, nós utilizamos no laboratório. Em 1930 até 1960, né, durante o pós-guerra, houve então o avanço da metalurgia nas construções e foi possível a construção de longos percursos de gasoduto. Foi então que começou-se, né, a utilizar aquele conceito de tubulação de gás e gasoduto para a alimentação de energia, né, para fornecimento de recurso energético para a população. No Brasil, né, a história do gás natural ela começou assim muito tímida lá por volta de 1940, com as descobertas de óleo e gás lá na Bahia, atendendo às necessidades lá do recôncavo baiano. E os primeiros levantamentos na Amazônia, né, os primeiros levantamentos sísmicos na Amazônia tiveram início lá em 1948, com o objetivo de encontrar o gás natural de petróleo, sendo que as pesquisas foram acompanhadas pelo então, né, Conselho Nacional do Petróleo, CNP, fundado em 1938.
Isso lá no Recôncavo Baiano, né? E a primeira descoberta significativa de óleo e gás natural se deu lá por 1978 na região do Juruá, próximo a Caruaru, né, na Amazônia. Então aqui eu tracei também uma linha do tempo com a história do gás natural no Brasil. Então, primeiro começou lá em 1849, tá? Com o Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, que utilizou, né, ganhou, né, uma concorrência pública, né, para a aplicação do gás natural na iluminação pública lá no Rio de Janeiro, iluminação a gás, né? Em 1892 surgiram então os primeiros fogões a gás aqui no Brasil. Em 1940 foram as primeiras descobertas de óleo e gás lá na Bahia, no Recôncavo Baiano. Então, conforme eu havia falado no slide anterior, a descoberta, a exploração do gás natural no Brasil começou em 1940. Só que o gás natural ele já era conhecido antes e foi implementado pelo Barão de Mauá, né, Visconde de Mauá, que era para a iluminação pública. Em 1970, então, com a descoberta lá da camada do pré-sal, né, e em função, né, da crise lá de 1970 no Oriente Médio, as bacias, né, de Campos ali foram começando então a produzir, a ser descobertas, né, as regiões, a exploração de águas de petróleo em águas profundas, né, e também começou a ser descoberto o petróleo lá em alto mar, né? Isso em 1978, na região do Juruá, lá no Amazonas, e em 1986, na Bacia dos Solimões, também no Amazonas. Em 1999, então, começou a exploração lá do gás, as operações do gasoduto Brasil-Bolívia, né, com a capacidade de transporte aí de 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Então essa foi a história, né, do gás natural no Brasil. Então ele já é um velho conhecido, né, de longa data aí, de muitas civilizações, né, e no Brasil é uma descoberta mais recente. Nós temos a partir de 1800 e as explorações ainda são do século, né, desse século. Então essa foi a história do gás natural no Brasil. Bom, falando então ainda sobre o gás natural veicular, né, e o gás de efeito de petróleo, lembrando a vocês que o gás natural veicular, GNV, ele é usado nos veículos automotores e ele é diferente do gás de efeito de petróleo, dos botijões que a gente utiliza, né, na nossa cozinha, na nossa casa, né, para aquecimento, enfim. O GNV é o mesmo gás natural, tá? Gás natural, ele tem metano e ele também pode ser composto por biometano e um pouco de etano, né? O gás natural, o GLP, ele é composto por butano e propano e ele é o gás de efeito de petróleo, tá? Que ele é obtido a partir da refinação do petróleo lá na refinaria. Tá? Então, ele é diferente do GNV. Então, nós temos o gás natural, que é o metano, tá? Temos o gás natural, que é lá da jazida de petróleo, o gás natural veicular, que é uma mistura de metano, etano e biogás, né? Biometano, e temos o GLP, que é propano e butano. Então, portanto, é importante que vocês saibam diferenciar entre um gás e outro, porque as pessoas normalmente perguntam, né? Ah, mas o gás natural é o mesmo que é obtido, que a gente usa na cozinha? Não, não é o mesmo, não. A mistura é diferente, a obtenção também é diferente. O GLP é obtido a partir da refinação do petróleo, né? E o gás natural, não. O gás natural é direto da linha lá, direto do reservatório, tá ok?
E para finalizar essa aula, então, vamos relembrar um pouquinho dos conteúdos que nós vimos, tá? A gente estudou principalmente as características e propriedades do gás natural, alguns aspectos de exploração, produção e transporte, bem como a utilização desse combustível, cujo consumo está se tornando mais comum no nosso dia a dia, em razão do alto custo da energia elétrica. Então, por enquanto é só, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo e nós temos mais uma aula ainda sobre química do petróleo. Não percam!